o Niklas Luhmann. Esse é um autor que eu fiz parte do meu pós-doutorado com ele na Itália, e ele realmente é um dos grandes pensadores, infelizmente faleceu em 1998, é um dos grandes pensadores, e ele tenta resolver uma série de problemas que nós temos colocado até agora em teoria do direito e abrindo para algumas questões sociológicas. Por isso, o nome do artigo se chama O Enfoque Sociológico da Teoria e Prática do Direito. Eu vou me ater ao artigo, mas eu posso falar muitas coisas sobre o Luhmann, se for o caso, mas vou me ater ao artigo para ser mais objetivo nessa fala. Se por algum problema. O Niklas Luhmann, ele é um dos grandes pensadores do século XX. E por quê? Porque ele é um autor alemão, para variar, especialista em teoria do direito. Ele, depois da Segunda Guerra Mundial, ele, juntamente com um autor chamado Jürgen Habermas, terminaram sendo os dois autores mais famosos na Alemanha, Luhmann e Habermas. Os dois discutindo análise mais sociológica do direito. Só que o Niklas Luhmann aplicando isso ao direito. Essa aqui é a nossa vantagem. O grande problema que existe, que você que está acompanhando a disciplina percebeu, que a teoria do direito ela começa com um enfoque mais analítico e normativista, como, por exemplo, na linha do Hans Kelsen ou do Norberto Bobbio, onde trabalhar direito é trabalhar norma jurídica. Depois nós vamos percebendo que é importante se ver a prática do direito e se analisa a hermenêutica. E a partir do momento que se vê a hermenêutica, se analisa Hart, se analisa Dworkin, se analisa Sandel, e vários autores que vão colocar como importante, além da norma jurídica, as interpretações dos juízes e também outras ideias como sistemas abertos, a ideia de princípios, diretrizes políticas. Isso vai abrindo cada vez mais. Também nós vamos percebendo como é importante para o Brasil, no direito constitucional e no direito civil também, no direito constitucional, essa teoria hermenêutica e como é influente para o Brasil a hermenêutica no estilo dos Estados Unidos, né? Depois, o próprio Hart, que vocês gostam muito, tinha colocado que existe um ponto de vista interno e um ponto de vista externo na teoria do direito. Os operadores do direito, as pessoas que assumem o direito no seu dia a dia, têm um ponto de vista interno. E aqueles que observam o direito, principalmente os sociólogos, são do ponto de vista externo. O Niklas Luhmann pretende resolver todos esses problemas, olha a pretensão dele, a partir de uma revisão da ideia de sistema. Ele diz que a ideia de sistema está presente no direito. O Hans Kelsen trabalha o direito como sistema, mas como sistema normativo. E ele propõe que se analise o sistema não como um sistema normativo, mas como um sistema social, onde o direito estaria dentro da sociedade. E o elemento mais importante do sistema social não é a ideia de norma jurídica, embora ela seja importante, mas seria a comunicação normativa. O direito é uma forma de comunicação. E, a partir daí, se começa a trabalhar sempre o direito como um sistema comunicacional. E a comunicação, como vocês já viram, ela não é fechada nem aberta. A comunicação ela é um texto, ela tem que produzir sentidos. Então, a partir daí, nós temos uma análise sistêmica ligada à comunicação. Por isso que eu tenho falado que
essa perspectiva poderia ser chamada de pragmático-sistêmica. Então, essa é a famosa teoria do Niklas Luhmann. Ele coloca no início desse artigo, esse artigo, só para colocar para vocês, que eu indiquei, ele foi traduzido por alunos que eu tinha na época também, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, e alguns alunos traduziram esse, esse artigo, né? E realmente foi muito importante, porque foi um dos primeiros artigos do Niklas Luhmann publicados no Brasil, que eu coloquei à disposição de vocês. É um artigo que tem um defeito, porque ele resume muitas coisas dele, mas ele é útil porque rapidamente se lê, né? Esse artigo ele trata do seguinte, ele trata, sendo bem objetivo, ele trata do problema, da hipótese e do objetivo da teoria do Niklas Luhmann. O problema dele é que não há nenhuma sociologia da teoria jurídica que seja satisfatória. Quer dizer, ele vai colocar uma coisa um tanto evidente, é necessário que se trabalhe a sociologia, porém, não há nenhuma sociologia bem definida ainda. E esse é um problema, porque nós todos estamos incluídos dentro da sociedade. A dificuldade de trabalhar a sociedade é que tem que trabalhar-se a si próprio ao se pensar a sociologia. Então, não é fácil criar uma teoria sociológica, mas essa é a proposta dele. Como se cria uma teoria sociológica? Essa é a hipótese. Ele diz que se pode criar uma teoria sociológica chamada a partir da teoria dos sistemas. E a partir daí se poderia fazer uma diferença entre o sistema e o ambiente. Claro que se pode ter dentro do sistema algumas coisas do sistema normativo, mas é necessário que o sistema se diferencie do ambiente. E a partir daí eu posso ter o que se chama observação sociológica de segunda ordem. Aí não é observação externa do Hart, mas observação sociológica de segunda ordem, o que é uma questão difícil, eu vou abordar com vocês. E o objetivo dele é demonstrar que a sociologia é um sistema que pode observar externamente o sistema jurídico, aquela questão do Hart, porém, servindo de instrumento de análise e conexão do sistema do direito com a realidade social. Então, tem uma ambição enorme nessa teoria dele, que criar uma sociologia do direito, mas que trabalhe o próprio direito internamente. A sociologia, ela não há nenhuma... Bom, só para dizer. Então, o que acontece? Existia já, claro que a gente comentou, várias perspectivas sociológicas importantes dentro da sociologia, mas há uma série de questões, de debates sobre a sociologia que estão acontecendo, e nenhuma delas conseguia estabelecer uma metodologia mais aprofundada. A não ser uma sociologia que ele vai colocar, que é a teoria de um autor chamado Talcott Parsons. Esse Talcott Parsons é um autor americano, professor de sociologia da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Esse autor ele vai colocar que é possível que se faça uma análise sociológica desde que eu siga a chamada teoria dos sistemas. A teoria dos sistemas é uma teoria que parte do pressuposto que tudo se comunica, tudo está interrelacionado e tudo é universal. Então, não existe nada isolado. Todos os fenômenos, todas as situações, elas estão interrelacionadas. Não adianta nada pensar alguma coisa sem pensar no todo.
Então, a teoria do Talco-Parsons era a base para isso. Porém, os problemas são inúmeros e uma proposta inicial de solução dada pelo Talco-Parsons é inspirada na administração, até na administração de empresas, e na ideia de teoria da organização. Qual é a ideia dele? É que é preciso uma teoria dos sistemas autorreferentes. Vocês estão vendo a palavra autorreferentes? Quer dizer, sistemas autorreferentes. Se existem muitas possibilidades, muitas situações diferentes, onde eu tenho que agir e tomar decisões, aqui é interessante ver que a teoria do Talco-Parsons é uma teoria da ação, é uma teoria dos processos de tomada de decisão, de comportamento. Se existem muitas possibilidades diferentes de tomada de decisão, o primeiro ponto de partida é a auto-organização. Para enfrentar um problema, eu tenho primeiro que me auto-organizar, ter uma autonomia. Então, a teoria dos sistemas autorreferentes parte do pressuposto que o primeiro passo para a construção de uma teoria do direito tem que ser uma teoria autorreferente, uma teoria com autonomia. Até aí, vocês diriam, Hans Kelsen também está certo, porque ele procura criar uma teoria onde o direito tenha como pressuposto o sistema normativo, e a partir daí observa o mundo. Bom, nesse sentido se aproxima, mas aí começam a aparecer as diferenças. A primeiro aspecto fundamental, e eu vou colocar umas imagens para vocês, é que os sistemas, eles se relacionam com ambientes, né? E todo sistema, ele vai se surgir à medida em que ele vai se diferenciando do não sistema. Existe o sistema e o não sistema. O não sistema é o ambiente. E, na realidade, o sistema é a unidade da diferença entre o sistema e o não sistema. Não é que existe o sistema e o não sistema. O direito é a unidade da diferença entre o sistema e o não sistema, de maneira que se possa trabalhar o ambiente. Mas como é que eu explico melhor isso? A questão é a seguinte: vamos imaginar que exista o sistema do direito, que é o que nos interessa mais, mas que existam outros sistemas. Existe o sistema econômico, existe o sistema político. E vou colocar um exemplo bem atual. Existe também o sistema de saúde. Existem vários, podemos chamar macrosistemas, vários sistemas importantes. Se eu tenho que tomar uma decisão e fazer alguma coisa, essa decisão, na prática, ela será atravessada por problemas jurídicos, políticos, econômicos e de saúde. Então, tudo isso aparece para nós, na realidade, conjuntamente. A ideia da teoria dos sistemas é que, se eu quero enfrentar um problema desses, eu preciso recorrer a uma ideia que se chama de especialização funcional. O que quer dizer especialização funcional? Cada sistema ele tem uma determinada finalidade. Então, por exemplo, o sistema do direito se relaciona com questões de direito, com decisões jurídicas, normalmente servindo a partir do último autor, Barroso, principalmente a partir de uma programação constitucional. Mas o sistema econômico se articula a partir de questões de custo-benefício. O sistema político a partir de questões relacionadas com a manutenção de poder. E o sistema da saúde relacionado com problemas de saúde e doença. Tem um sistema complicado porque a doença ocupa o lado negativo, ocupa mais que o lado positivo. Então, o que acontece? Se eu quero trabalhar com a teoria dos sistemas, eu preciso, de alguma maneira, recortar a questão, por exemplo, dentro do sistema do direito e decidir o problema a partir do sistema do direito, a partir da função própria do sistema do direito. Se eu não optar por responder à questão a partir da especialização funcional de cada sistema, haverá o que nós chamamos complexidade. Haverá uma imensa complexidade
e uma impossibilidade de tomada de decisão que vai gerar cada vez mais uma calamidade maior. Ou seja, se eu vou deixando a situação se ampliar, haverá cada vez mais dificuldades de tomada de decisão, cada vez mais complexidade. Então, é preciso que os sistemas atuem para reduzir essas complexidades e decidam com os experts de cada área. Um exemplo brasileiro, acho que é fácil para vocês. Se, por exemplo, eu decidisse os problemas de saúde dentro do sistema de saúde, que é especializado nesse tipo de questão, é muito mais simples do que misturar tudo. Embora isso seja importante que exista um sistema econômico, um sistema político, uma vez que eu começo a fazer essa junção de questões, pela teoria dos sistemas autopoéticos, vai ficar cada vez mais difícil de responder os problemas. Então, a teoria do sistema ela existe exatamente com a ideia de que a especialização funcional vai facilitar o processo de tomada de decisões. E o não fazer isso vai aumentar o problema. Vocês percebem daí, no Brasil de hoje, uma questão grave que nós temos. Ou seja, a teoria dos sistemas, que seria simplesmente colocar para cada sistema quem são os especialistas para tomar decisões, ela fica atravessada por outros sistemas. Então, quando o sistema político entra na economia, a economia entra no sistema de saúde ou entra no direito, nós temos complexidade e quando um sistema desse interfere exageradamente no outro, existe aí uma palavra, não no sentido técnico, mas existe uma corrupção sistêmica, ou seja, os sistemas começam a agir de maneira errada, porque estão usando códigos e classificações que não são do próprio sistema. Então, você tem um sistema da saúde que decide a partir do sistema político, um sistema econômico que decide a partir do sistema da saúde, termina dificultando enormemente as questões. Então, a ideia do sistema é que ele ajudaria a construir um sistema de especialização funcional e, nesse sentido, se poderia tomar decisões com maior objetividade, pelo menos. Não quer dizer que será perfeito, mas, de qualquer maneira, facilitaria. Ou seja, há um problema de desnível de complexidade a partir do momento em que eu começo a trabalhar com sistemas diferentes numa sociedade de diferenciação funcional. A ideia do Niklas Luhmann é seguir uma perspectiva do autor chamado Max Weber. Max Weber acha que o que caracteriza a sociedade contemporânea é a diferenciação funcional. A sociedade contemporânea é possível porque é um sistema político, um sistema econômico, um sistema jurídico e etc. E cada uma dessas áreas tem especialistas. E com isso surge um Estado e burocracias próprias para que se consiga produzir. Inclusive, a própria industrialização, a própria modernidade, ela é possível devido a essa sociedade moderna. E a partir do momento em que eu desenvolvo essa lógica sistêmica, eu tenho a sociedade que nós temos hoje. Quando a complexidade ela é imensa, ela aumenta muito, nós temos problemas de manutenção dessa sociedade, temos dificuldades de todo o tipo. Então, essa é a questão que surge. Um dos critérios usados pelo próprio Max Weber, pelo Luhmann, é que é muito importante na especialização funcional que se utilize certos códigos binários. Os códigos binários são inspirados pela informática. Toda informática acha que tudo pode ser resumido por um código 0, 1. Tudo é um 0, 1 ou um 100, um 1000. Sempre se pode representar cada possibilidade dentro de um sistema informático, dentro de um software,
a partir de representações numéricas. E a partir disso eu posso ter códigos. Eu acesso a Unicinos a partir da minha senha, acesso a minha conta bancária a partir da minha senha. Então, cada sistema tem seu código. No caso do direito, simplificando para vocês, as coisas são conforme ou não são conforme, por exemplo, a Constituição. Quer dizer, você não pode pensar no direito conforme a economia, conforme a saúde. Não, o direito é conforme ou não conforme a sua Constituição. Conforme o direito é conforme ou não conforme o direito. É direito ou não é direito? É conforme a Constituição ou não é conforme a Constituição? Então, os sistemas eles se fecham a partir dessa ideia de código. A economia, por exemplo, tem um código que chama custo-benefício. Né? Então, se você começa a usar o código de um sistema em um outro sistema, você começa a aumentar a complexidade. Então, aqui a ideia do Luhmann é que é muito importante que se tenha essa codificação. Né? Só para dar mais um exemplo, acho que eu pulei um. Bom, os sistemas eles têm que ter deixa eu colocar vou colocar mais uma seletividade no sentido de que se você tem influência dos outros sistemas, o ambiente está entrando dentro do outro sistema e se chama irritação. E essa irritação, ela dificulta o fundamental do sistema, que é fazer seletividade, colocar as questões que interessam. Então, o sistema, finalmente, para funcionar, ele tem que ser autorreferente. Ele próprio constitui os elementos que formam a sua unidade. Essa é a ideia básica do sistema. E, por isso, essa ideia da seletividade. Quer dizer, o sistema ele tem especialização funcional, voltado ao direito, e tem que ter uma seletividade com base no sentido. Com isso, ele absorve as irritações do ambiente. O ambiente, ele permite, isso é uma coisa que vem da biologia, que se pense numa palavra que eu vou falar só rapidamente para vocês, de qualquer maneira, que as coisas sejam autopoéticas. Quer dizer, autopoese é quando eu consigo imaginar um sistema que é capaz de se autorreproduzir e produzir comunicação. Quer dizer, o melhor exemplo de autopoese, que é o problema que nós temos hoje no mundo, é a vida. Quer dizer, os sistemas vivos se autorreproduzem, as células se autorreproduzem, e essa autopoese é a que vai manter a existência dos sistemas vivos. Quando você tem uma pandemia ou tem um problema de saúde, você tem um ataque direto à autopoese, porque a reconstituição dos próprios elementos ela é dificultada. Então, a autopoese ela é fundamental para que exista um sistema. No caso do direito, a autopoese significa, de alguma maneira, ter uma certa autonomia dentro do sistema do direito. Para ter essa autonomia dentro do sistema do direito, eu tenho que pensar algo que se chama paradoxo. O que quer dizer paradoxo? Porque vocês sabem que se eu admitir que o sistema do direito ele se autoconstitui a partir das suas próprias categorias, eu teria um sistema normativo kelseniano que diz que as normas jurídicas reproduzem as normas jurídicas e estaria resolvido. O problema é que o sistema normativo ele precisa de algo, de uma fonte, de um aspecto inicial para que se possa colocar toda a origem do direito. E por isso que elas se obrigaram a inventar uma ideia de norma fundamental, de uma norma que está no sistema, mas ao mesmo tempo ela está fora do sistema. Segundo o Niklas Luhmann, isso se chama paradoxo. Paradoxo por quê?
Porque se você tem alguma coisa que se origina em si próprio, isso é uma contradição, porque você tem que ter alguma coisa externa para fazer esse motor andar. Porque grandes problemas filosóficos, o problema do direito, é a ideia de movimento. As coisas precisam de uma dinâmica, mas essa dinâmica não vai começar do nada. Então, se o direito começa do próprio direito, eu tenho um paradoxo. Ele dá um primeiro exemplo do paradoxo do mentiroso. Acho que já até comentei para vocês, né? Que se eu disser para vocês, eu sou professor da Unicinos, informo isso, e digo para vocês, todos os professores da Unicinos são mentirosos. Então, o que eu estou dizendo é verdade ou não? Se eu sou professor da Unicinos e todos os professores da Unicinos são mentirosos, o que eu estou dizendo é mentira. Mas se é mentira o que eu estou dizendo, é verdade quando eu digo que todos os professores da Unicinos são mentirosos. Mas se é mentira porque é verdade e é verdade porque é mentira, na realidade, só é verdade porque é mentira e só é mentira porque é verdade. Não é uma contradição aqui, é uma condição para ter sentido essa contradição. Ou seja, de alguma maneira, a ideia de paradoxo ela é circular. Né? Eu estou sempre mentindo, né? E dizendo a verdade por isso. Então, essa ideia de paradoxo ela é muito complexa, mas, segundo o Niklas Luhmann, ela é a ideia que permite que se pense o direito além do Herbert Hart. Porque o Herbert Hart fala que o direito tem um ponto de vista interno e um ponto de vista externo. Tem normas primárias e normas secundárias. Nessa perspectiva do Niklas Luhmann, o ponto de vista interno só existe porque existe o ponto de vista externo, e o externo só existe porque existe o ponto de vista interno. Quer dizer, existe uma relação entre esses dois aspectos. Ou seja, se eu aplicasse o código do direito, direito igual a não direito, ao próprio direito, eu deixaria esse código sem sentido. O que quer dizer isso? O paradoxo não significa jurídico igual a não jurídico, a injurídico, mas sim jurídico por causa do antijurídico, por causa da contingência. O código tem dificuldade de ser aplicado a si mesmo. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês da medicina para ficar mais fácil. Como é que se observa alguma coisa? A observação ela tem que ser uma observação de segunda ordem. Qual é o problema que eu tenho aí? Quando eu observo alguma coisa, eu não consigo observar 100% do que eu estou observando. A minha visão sempre ela tem uma margem, existem algumas coisas que eu não vejo como condição para ver. Por exemplo, se eu analisar meus olhos, a minha visão, de qualquer um de vocês, quando eu estou vendo alguma coisa, a minha visão ela tem um sistema que me permite, se eu quero, depende do meu cérebro, ver coisas que estão perto, coisas que estão longe, coisas que estão do lado esquerdo, do lado direito. Posso centrar minha visão em uma imagem, posso ampliar a minha visão. Quer dizer, eu posso eu estou mexendo uma coisa que não devia aqui. Eu posso observar as coisas de várias maneiras diferentes como condição de observar. Ou seja, de alguma maneira, quando eu observo alguma coisa, eu preciso não observar outra coisa para observar. É um jogo entre o visível e o invisível na observação.
Isso é possível porque dentro do olho de cada pessoa existe uma retícula que se chama ponto cego. Cada vez que eu vejo, tem um ponto cego que dificulta a minha visão de um lado e facilita de outro. Por exemplo, tudo que o ponto cego faz quando alguma pessoa tem algum problema como eu, você só pode resolver isso comprando um óculos, como eu tenho, com lentes multifocais. Eu tenho uma lente que permite enxergar perto, enxergar longe, enxergar não sei mais o que. Por quê? Porque tudo que essa lente faz, a retícula, esse ponto cego de uma pessoa que tem uma boa saúde, normalmente faz. Então, sou obrigado a comprar um óculos que vê a distância, que vê perto, vê longe, vê tudo, quando na realidade uma pessoa normal, com boa saúde, tem uma retícula que permite que se faça todo esse processo de observação. Eu não consigo ver meu ponto cego, porque se eu visse meu ponto cego, eu estaria completamente cego. Então, o que que acontece? Se eu for, no entanto, procurar um médico oftalmologista, esse médico vai chegar, se for um bom médico, vai olhar para mim e dizer: olha, você tem catarata, você tem um problema na sua visão, o seu ponto cego está se criando um cristalino e está se expandindo sobre o seu olho. Ou seja, o outro, o médico, tem uma observação de segunda ordem que lhe permite ver quando o seu paciente ou outra pessoa não vê. Então, o outro vê quem não vê. Mas se o médico quiser saber como está a visão dele, ele precisa de um outro médico para observá-lo. E assim sucessivamente. Então, a ideia da teoria do sistema é que os processos de observação são relacionados com o visível e invisível, são paradoxais porque quem observa percebe que você vê porque tem algo que você não vê. Agora, quem vê, vê e acha que não tem problema nenhum. Ou seja, de alguma maneira, o paradoxo do direito, ou paradoxo de qualquer sistema, para quem está operando dentro do sistema, ele não é visível. Uma brincadeira. O louco não sabe que é louco. Tá? Ou seja, de alguma maneira, o paradoxo aparece para o observador de segunda ordem. É esse observador que vê o que o outro não vê para poder ver. Então, a ideia de paradoxo do Niklas Luhmann é que a teoria dos sistemas é uma teoria que permitiria que se observasse no direito aquilo que normalmente não se consegue observar. Acho que agora fica mais ou menos mais claro onde eu quero chegar. Então, a ideia de paradoxo é uma ideia difícil para que se consiga perceber que eu vejo porque eu não vejo, mas a visão é um jogo entre o visível e o invisível. E a observação de segunda ordem seria a observação que permitiria observar um pouco melhor o que é o direito. Por isso, sempre quando tem jurídico, tem não jurídico, jurídico, não jurídico, sempre tem que se ver e o que não se vê a todo tempo dentro desse processo. Aqui, eu não vou aprofundar com vocês hoje, algum dia, se alguém quiser fazer um grupo de estudo sobre teoria dos sistemas, eu fiz um mapa aqui, vocês viram, onde tem todas as possibilidades da teoria dos sistemas autorreferentes, tem todas as possibilidades, né, nesse mapa, e se pode ver bem que a partir do ponto central, onde eu tiver essa ideia de sistema, eu posso aí contar, não vou fazer isso hoje, não se preocupe, contar seria uma disciplina inteira, contar tudo o que acontece sobre a teoria dos sistemas. Porque a partir da teoria dos sistemas, por exemplo, se eu seguir uma certa linha, eu tenho a autopoiese. Eu tenho a autopoiese. E a partir da autopoiese, eu posso ter a irritação ambiental. Eu tenho influências que vêm de fora do sistema. Eu posso ter, por causa das irritações ambientais, ter que selecionar, tem que ter uma seletividade.
A partir daí, eu tenho que ter uma função para poder responder o problema. E essa função vai ter que se autorreproduzir. Então, aqui é uma linha a teoria do sistema. Uma outra linha seria admitir que a teoria do sistema se relaciona com funcionalismo, que se relaciona com satisfação de necessidades. E, a partir daí, eu vou para elementos idôneos para atendimento das necessidades. Ou, eu pego uma outra linha e digo, teoria do sistema tem a ver com complexidade e com contingência. Essa é importante. Essa complexidade estou colocando desde o início para vocês, é o fato que se eu não tenho um sistema para tomar decisões, as coisas aparecem todas conjuntamente, aparecem misturadas. E aí, o enfrentamento da complexidade exige, isso devido à teoria do Talcott-Parsons, que eu tome decisões. E quando eu tomo decisões, existem várias possibilidades de escolha. E quando existem várias possibilidades de escolha, escolho de preferência dentro de um sistema. Mas, de qualquer maneira, como existem várias possibilidades de escolha, sempre existe um fator de contingência. O que é o fator de contingência? Uma decisão sempre é tomada com a probabilidade de que as consequências dessa decisão não sejam exatamente aquelas que se quer. Pode ser que o resultado de uma decisão seja equivocado. Sempre é possível isso. Então, nós vamos trabalhar sempre com margem de contingência. Agora, se eu trabalho com margem de contingência, quer dizer que toda a realidade, tudo que eu escolhi, poderia ter escolhido de outro jeito, poderia ser diferente. O que pode ser diferente dependeria de uma frustração do observador. Mas, ao mesmo tempo, tem um lado positivo, o fato de alguma coisa ser diferente, que poderia ser uma evolução do mundo. O mundo pode mudar a partir daí. Sempre pode haver, a partir da crise, uma mudança. Os paradoxos. Os paradoxos, eles são construtivos, permite que se elabore outras perspectivas, permite unidade conceitual, e a partir daí uma certa desparadoxização. O código binário é uma maneira de enfrentar. Tem um ambiente lá de fora, dentro do sistema, tem os limites do sistema e o ambiente. Aqui eu tenho todo um quadro, um quadro difícil, sim, um quadro que poderia analisar toda a questão da autopoese, né? Agora, falando de uma linguagem um pouco mais simples, para facilitar. A sociologia, de fato, ela é uma observação, então, externa, né? E como sistema autorreferente e autopoético, a teoria do direito e a dogmática, elas estão comprometidas com a reprodução do sistema jurídico. E, por isso, elas vão colaborar na anulação do seu paradoxo e na sua codificação. Quer dizer, o paradoxo, ele não aparece, ele impediria a comunicação. Então, aqui, a sociologia permite esse tipo de observação. E ela é um sistema autorreferente e autopoético que vai observar o paradoxo a partir disso. Tá? E agora eu vou mostrar como funciona isso. A partir da ideia de faticidade da validade ou da validez normativa. Aqui vem uma concepção do Luhmann interessante, que pode ser criticada mais tarde. O sistema do direito tem como função a estabilidade. O que quer dizer função da estabilidade? Quer dizer, quando eu estou dentro do direito e eu tenho que tomar decisões, eu imagino que a sociedade é uma ordem social, que tem determinados comportamentos, determinadas finalidades que têm que ser seguidas, e pode ser que constantemente existam decisões que geram desilusões, que geram frustrações. Ou seja, o Niklas Luhmann trabalha muito com a ideia de expectativas. Mais do que trabalhar com fatos, se trabalha com expectativas, com coisas que podem acontecer no futuro. Nós estamos sempre pensando no futuro. Eu vou me formar em direito daqui a alguns anos. Sempre estou pensando no futuro. Mas é possível
que existam desilusões. Então, a ideia do Niklas Luhmann é que o direito tem como uma das funções controlar essas desilusões. Quer dizer, o direito ele está aí para nos dar uma certa segurança e manter nossos objetivos, mesmo que contrafaticamente. Mesmo que seja provável que vai acontecer uma desilusão, contrafaticamente o direito está aí para não dizer, não, você vai conseguir, o direito está aí para enfrentar as ilusões e os problemas. Quer dizer, o direito tem como função da estabilidade e da segurança. Né? Por quê? Porque ele vai difundir publicamente essas expectativas, vai generalizá-las e estruturá-las coerentemente nos aspectos temporais, sociais e materiais. Eu não vou aprofundar aqui, mas o aspecto temporal seria um aspecto normativo, o social seria uma questão mais de legitimidade, o material de sentido. Em vários aspectos, o direito vai garantir essas expectativas. E isso vai ocorrer dentro dos limites sistêmicos. Então, o problema que acontece é que o sistema do direito ele trabalha com dois tipos de expectativas. Ele trabalha com as expectativas normativas, que se relacionam com o que nós chamamos de dogmática jurídica, que são pontos de partida que já têm as respostas prontas antes dos problemas acontecerem. Então, a dogmática, ela te dá os pontos, te dá as premissas, a partir das quais, quando surgir um problema, você saberá como agir. São princípios que estão disponíveis desde o início. Isso é a dogmática. O problema é que existem aspectos cognitivos na sociedade onde você vai verificar as coisas somente quando elas existirem. Aí tem uma margem de incerteza. Então, o direito tem que trabalhar sempre simultaneamente com um jogo de expectativas dogmáticas e expectativas cognitivas. Tá? E isso é o que dá o lado paradoxal. E os processos de tomada de decisão, você pode optar entre seguir expectativa normativa, resposta pronta antes, ou expectativa cognitiva, algo que depende do futuro. E aí nós temos uma incerteza. Então, o problema da função de estabilidade do direito seria que o sistema do direito opera simultaneamente sob premissas normativas e cognoscitivas. E com isso, quando eu falo no dogmático, eu não estou disposto a aprender, eu já sei. Ou no cognitivo, estou disposto a aprender, eu não sei. Então, o direito é disposto a aprender e não aprender. E aí ele cria a sua estrutura. E por isso diz, o sistema do direito é um sistema fechado. E, ao mesmo tempo, o sistema do direito é um sistema aberto. E aí vem o paradoxo novamente. É fechado porque é aberto, e é aberto porque é fechado. Como funciona isso? Porque o direito dispõe de entre várias coisas, duas questões importantes nessa linha. Dispõe do processo de tomada de decisões e de argumentação. O processo de tomada de decisões é a maneira como o direito termina recorrendo, de alguma maneira, à política. Porque quando se trabalha em decisões no direito, tem uma primeira decisão. Por exemplo, no Brasil, no direito brasileiro, é proibido o aborto. O fato de, no direito brasileiro, ser proibido o aborto é proibido porque foi uma decisão política que disse que o aborto é proibido, porque o aborto poderia ser permitido, mas ele é proibido. Só é proibido por quê? Porque o direito positivo, inspirado na política, isso é uma decisão política, diz é proibido o aborto. Então, aí há uma decisão, é proibido o aborto. Então, a produção de decisões, por exemplo, proibir o aborto, a produção de decisões juridicamente vinculantes é um fenômeno do sistema jurídico que usa o político para impor a expectativa normativa, mesmo em caso de resistência. Pode ser que alguém não goste disso, não importa. O direito tem poder para impor isso.
E aí, nesse caso, existem programas de decisão. Existe a Constituição, existe a doutrina jurídica, existe o Código Penal, que vão adaptar o direito às situações concretas. Então, é o processo de tomada de decisão. É importante analisar um aspecto chave disso, porque o direito ele tem que ser válido. Normalmente, para Kelsen, o direito é uma norma jurídica é válida porque uma norma superior é o seu fundamento de validade. No entanto, para Luhmann, uma norma só é válida, atenção, isso é uma grande diferença, uma norma só é válida porque ela é uma decisão política, mas que pode ser modificada por uma outra decisão política. Ou seja, a validade do direito se baseia na possibilidade que a validade do direito possa ser alterada por outra decisão política. Ou seja, mesmo que nesse momento ninguém pense nisso, se pode iniciar um processo de modificação. Então, o direito pode sempre ser modificado por decisões políticas que sigam o direito. Ou seja, a capacidade de impor a validade do direito está na capacidade de modificar o direito. O direito pode ser modificado. Então, isso é um aspecto diferente que surge na teoria. O direito está sempre evoluindo. E o direito não está inerte. Tá? Agora, o outro aspecto que surge, a argumentação. A argumentação, ela vai delimitar o espaço da decisão. Ou seja, a argumentação, de alguma maneira no direito, ela se relaciona com algo que se chama redundância. Como é que se argumenta em direito? Dizendo aquilo que as pessoas esperam que você diga. A argumentação jurídica, o direito é justo porque ele é justo. Quer dizer, você tem que argumentar tentando comprovar de maneira redundante o que você diz. Então, o aborto é proibido porque a lei proíbe, porque a Constituição proíbe. Eu procuro mais argumentos no mesmo sentido. Eu vou reunindo redundâncias. Quanto mais redundante for, mais poder de argumentação eu tenho. Então, a argumentação é que vai justificando o direito. E, com isso, as razões vão gerando cada vez mais os fundamentos. Quer dizer, o direito é uma teoria da argumentação baseada na redundância. Não sei se vocês tinham percebido isso, mas toda redundância sempre gera argumentação. E a variação, que é a mudança, gera a dúvida. Então, é interessante como o direito trabalha com argumentação. Sempre se diz a mesma coisa. Por exemplo, quando um juiz diz algo diferente, você diz ativismo judicial, esse juiz não me deixa seguro. Então, a argumentação é a capacidade de sempre dizer o mesmo como fundamento. Então, o direito é um tipo de argumentação diferente do que se imagina. Um outro tipo de argumentação que é difícil. Se pode argumentar pelas consequências. Isso se relaciona um pouco com a teoria do utilitarismo. É melhor argumento é aquele que tem as consequências mais interessantes. Né? Então, que consequências vão surgir a partir de uma decisão? Aí nós temos o problema, na Alemanha, chamada jurisprudência dos interesses, e nos Estados Unidos, do utilitarismo. Uma boa argumentação é aquela que diz, se você decidir X, haverá uma consequência positiva. Aqui eu tenho vários problemas. Primeiro, eu preciso ter, e não vou dizer que não, uma profissionalização muito grande do direito. De quem trabalha no direito tem que ser juízes, legisladores, tem que ser experts, pessoas que realmente dominam a área do direito para que se possa prever as consequências das suas decisões. Aqui é necessário que exista uma expertise muito forte.
Mas, mesmo assim, tendo essa expertise, o direito sempre terá contingências. Sempre pode ser que alguém seja surpreendido no direito e aconteça uma consequência inesperada. Quer dizer que o fato de se ter as consequências não, não garante que o direito vai ser exatamente conforme as consequências. Daqui eu estou dizendo que a argumentação pelas consequências é extremamente positiva, porém eu não tenho garantia das consequências. Pelo contrário, pode acontecer, e acontece hoje em dia, que as consequências serão tão inexatas, funcionam de uma maneira tão difícil, que eu começo a dizer que estou vivendo numa sociedade de risco, numa sociedade onde as consequências não ocorrem da maneira que se imagina, né? Então, aí, o direito se relaciona extremamente com o risco. Outra questão que tem em relação a essa inexatidão da autoobservação seria o chamado direito natural, né? Aqui, em relação ao direito natural, seria a ideia de que, para que discutir as consequências se o direito já está, de alguma maneira, de certa forma, já determinado desde sempre. O direito é um direito divino, ele já se relaciona naturalmente com a ideia de justiça. Isso é importante porque é claro que o direito tem que se relacionar com a justiça, mas essa justiça não é uma questão, infelizmente, natural. Quer dizer, a teoria do naturalismo, ela sofre problemas para a sua atualização e ela não é, infelizmente, embora seja mais positiva, melhor que a teoria das consequências. Pois surge um terceiro problema, e esse é o problema final que eu vou falar hoje, a ideia de violência. O direito se relaciona muito com a violência. Segundo Max Weber, o Estado é o monopólio da violência física organizada. Então, o direito tem poder. O direito não é qualquer coisa. Quando existe uma decisão jurídica, ela se impõe, ela tem força obrigatória. Claro que se trata de uma violência legal, né? Uma violência prevista em lei, e que externaliza as diferenças lógicas, e por isso se impõe essa questão do paradoxo. Então, o sistema jurídico, graças ao seu poder, mesmo que existam lacunas, existam contradições, existem dúvidas, ele se impõe, porque ele tem o poder de se impor. O direito tem uma violência. Se diz até que nem necessariamente essa violência ela é pela força. Ela pode ser uma violência simbólica. Ele impõe as suas respostas. Então, aqui, um dos problemas importantes do direito é que ele tem essa violência, ele tem esse poder, né? E esse elemento da violência é que permite que o direito exista sempre, né? Então, essa violência ela faz parte da cultura jurídica, né? Porque, de alguma maneira, essas relações expectativas cognitivas, expectativas normativas, todas essas questões de poder discricionário, dos conceitos jurídicos, tudo isso, de alguma maneira, enfrenta o paradoxo porque se decide de qualquer maneira, se tem a violência como fundamento para a tomada de decisão. E aí eu tenho a resposta ao problema pela imposição da força. A aplicação da teoria dos sistemas. Quer dizer, a teoria dos sistemas, ela pode dizer, ao contrário, que o paradoxo é construtivo. Quer dizer, na verdade, observando o paradoxo, eu posso entender que o direito, tratando o ambiente como se fosse um código de verdade ou falsidade, para tentar comparar o direito, permitiria ver como opera a autorreferência. E a solução do problema, embora seja contingente, ele permite que no direito se procure outras possibilidades em outros sistemas funcionalmente equivalentes, né? Então, aqui a sociologia, ela, a partir da autopoiese, ele poderia, de alguma maneira, contribuir a esse tipo de observação
mais sofisticadas. Ou seja, a ideia é que se pode fazer uma colaboração mais estreita entre a sociologia do direito e a teoria jurídica, desde que se faça uma perspectiva mais interdisciplinar disso. Essa seria a ideia, né? Até que chegasse à conclusão, então, de que os sistemas autorreferentes, apesar de tudo, eles não se observam a si mesmos as operações do seu próprio código. O direito ele funciona porque ele não tem essa autoobservação. Mas a teoria dos sistemas ela pretende fazer essa observação a partir desses critérios. O direito tem como função estabilizar as expectativas de forma generalizada, fazer com que as pessoas tenham segurança, a sensação de segurança, esse que é o problema, não teria riscos e problemas de complexidade. O direito ele trabalha muito com o lado cognitivo, entre a tomada de decisão, que é a escolha seletiva de alguma coisa, e a argumentação, que vai ser redundante, fundamentando. A sociologia, não o direito, poderia ser um código verdadeiro ou falso, permitindo que se analisasse como funciona o direito, e com isso eu poderia observar o direito a partir de uma observação que se chama de segunda ordem, né? Aí seria mais ou menos o que eu queria falar para vocês. Agora, não sei que vocês podem comentar disso, alguma coisa. Alguém tem alguma questão sobre isso? Ah, alguém tem alguma questão? Alguém tem alguma questão? Não, professor, não. Porque essa teoria do Niklas Luhmann, eu sei que ela é uma teoria difícil, mas eu tinha que falar um pouco sobre o Niklas Luhmann, para vocês, pelo menos, durante o curso de Direito, terem visto alguma coisa do Niklas Luhmann. Mas é um autor que eu precisaria explicar muito mais para que se possa entender, mas essa seria, pelo menos, seria uma contribuição a esse tipo de questão. Tá? Não sei se ficou clara essa ideia por exemplo, de risco e expectativa, não sei se risco e perigo, não sei se vocês perceberam esse tipo de problema. Nessa questão das contingências, a perspectiva da teoria do Luhmann, que fica bem claro hoje em dia, e cada vez que eu tomo uma decisão, eu não tenho controle das decisões. Mas existem dois tipos de situações que eu posso correr. Um se chama risco e o outro se chama perigo. Vamos supor que eu vou fazer uma viagem de automóvel e uma pessoa é o motorista, o condutor do carro, e outra é o carona, né? O motorista do carro, ao dirigir o carro, ele toma as decisões, ele anda a 120 km por hora, ele ultrapassa em certos lugares, ele dirige o carro. O motorista toma as decisões relacionadas com a condução do carro. O motorista, ao tomar as decisões, ele corre risco. Então, o risco é quando se toma uma decisão e se assume as consequências dela, estando sempre presente a contingência. O carona, por sua vez, ele não corre risco, o carona corre perigo, porque ele só sofre as consequências da decisão do outro. Não é ele que dirige, mas se o outro bater,
quem vai sofrer as consequências será o carona. Né? Então, uma diferença no processo de decisões importante é alguns correm risco, outros correm perigo. Né? Então, é muito importante participar do processo de tomada de decisões para, pelo menos, correr risco e escolher o caminho. Agora, quem não participa do processo só corre perigo, sofre as consequências dos outros. Quando tanto o processo de tomada de decisões não ocorre como perigo, nem como risco, e nós somos invadidos por tudo, nós estamos dentro de uma catástrofe. Porque uma catástrofe é o momento em que os processos todos saem do nosso controle, e aí nós precisamos realmente rearticular a teoria do sistema de uma maneira muito forte, por exemplo, em questões de saúde, para que se possa tentar controlar ou minimizar os efeitos dentro da especificidade funcional dos sistemas. Não nós perderemos o controle totalmente do risco, do perigo, e estaremos vivendo numa situação de catástrofe. Catástrofe é uma situação terrível. E, infelizmente, quase o caso que estamos vivenciando hoje no mundo, né? Uma catástrofe. Bom, mais alguma outra questão? Bom, acho que ficou tudo certo em relação à semana que vem daí, né? Tá?